Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, eu ontem durante a aula eu esqueci de fazer a gravação da aula. Então eu vou gravar a aula agora, certo? Para disponibilizar depois para vocês, caso seja necessário aí para a realização da tarefa dessa semana. Então, como a gente comentou na aula passada, a gente vai falar a respeito de reprodução. Nessa aula vai ser reprodução assexuada, na próxima vai ser reprodução sexuada, certo? Então, durante a aula a gente comentou o que é a reprodução. Então, só relembrando algumas coisas que vocês também disseram, reprodução ela é quando um ser vivo ele gera um outro ser vivo, certo? Ele vai dar origem a outro ser vivo. E isso pode ocorrer dessas duas maneiras, tanto assexuadamente quanto sexuadamente. Então, a gente vai dar início aqui. Então, o que é reprodução? Aqui está a definição, certo? Que a gente discutiu ontem durante a aula. A reprodução ela pode ser dois tipos, assexuada e sexuada. Então, essa semana a gente focou na reprodução assexuada, que aqui eu coloquei a reprodução sexuada para vocês já se habituarem e saberem como ela é, porém ela vai ser mais focada na semana que vem. A reprodução sexuada ela vai ocorrer obrigatoriamente a união de dois gametas, um gameta masculino e outro gameta feminino, certo? Então, é necessário esses dois gametas se unirem para gerar aí uma nova vida. Então, precisa do macho e da fêmea. Isso em todos os tipos de seres vivos, certo? Então, tanto animal quanto vegetal, quanto fúngico, quanto vários tipos de seres vivos. Então, se a reprodução, você vê lá que tem o gameta masculino e feminino se unindo, isso significa que é uma reprodução sexuada. O interessante dela é essa diversidade genética, porém, na aula que vem a gente vai discutir mais a respeito disso. Nessa aula, então aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Então, por exemplo, é necessário o leão e a leoa para surgir o filhote. Então tem que ter o gameta do leão e da leoa para formar o filhotinho aí. Aqui também, o ser humano ele tem uma reprodução sexuada, então precisa do homem e da mulher para gerar a criança. E aqui no caso eu coloquei de uma planária também. Então as planárias, o detalhe é que elas duas são hermafroditas. Toda planária ela tem os dois sexos, então uma acaba fecundando a outra. Então as duas aí, digamos assim, vão formar seus casulos e botar seus ovos dentro do casulo, certo? Mas elas também têm a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, que é o que a gente vai trabalhar essa semana, é quando um único ser vivo ele vai originar outro. Então nesse caso, o que acontece? Um ser vivo ele gera o outro ser vivo. Não tem necessidade de macho e fêmea ou de dois indivíduos. Um único só, certo? Ele consegue fazer essa reprodução sozinha. O detalhe é que, quando ele faz essa reprodução, o que ele reproduziu é um clone dele. Por quê? Porque não teve uma mistura genética entre macho e fêmea. Ele simplesmente é como se ele se dividiu. Então a genética que está dentro desse ser vivo vai passar para o descendente dele. Então eles são geneticamente idênticos. Então foi criado um clone nesse caso aí, certo? Então aqui a gente vai começar a falar dos tipos de reprodução assexuada. Então a gente começou pelo bipartição, que é quando o quê? Suposição aqui uma bactéria. Também ocorre isso daí com protozoários. Então a bactéria ela tem o DNA dela, que é essas linhazinhas pretinhas lá dentro dela. Depois de um período, ela vai duplicar esse DNA dela, certo? Então ela vai duplicar ele identicamente, então é idêntico. Depois ela começa o processo de divisão. Então ela vai se multiplicando e cada DNA vai para uma bactéria. Então, até no final você ter duas bactérias. Então, de uma bactéria só, que estava lá na letra A,
Na letra E já tem duas bactérias, ela se dividiu. Porém, o material genético dentro dela é o mesmo, é idêntico, certo? Então, se a bactéria lá em A ela é resistente a antibiótico, por exemplo, a um determinado tipo de antibiótico, as bactérias que estão aqui no E também são, porque elas são idênticas, certo? Então, a bipartição ocorre isso. Lembra sempre, bipartição, partiu em dois, certo? Partição e bi, partiu em dois, certo? Isso é bipartição. A regeneração, então aqui, por exemplo, eu coloquei a planária como exemplo. Então, você tem uma planária, que é um plateuminto. Essa planária, se você pega ela e corta ela, aqui dividiu ela em três partes. Essas três partes, se você coloca em um ambiente adequado, com temperatura e alimentação para ela, ela começa a se regenerar. Então, essa planária, ela vai originar três outras. Então, essa parte que só ficou a cabeça vai criar a parte posterior. Essa que tinha somente a pontinha da cauda vai criar uma cabeça. E essa que tinha a parte do meio vai criar a cabeça e a parte posterior. Então, depois de um período, as três vão estar do mesmo tamanho da planária original. E detalhe, as três vão ser geneticamente idênticas, certo? Vão ser três clones aí, certinho? Aqui eu coloquei também da estrela do mar. Então, a estrela do mar ela também se regenera. Então, dependendo aí, esses exemplos que eu estou dando não acontecem na natureza, normalmente. Só em caso de algum predador for tentar se alimentar desses animais, aí sim, como ele arranca um pedaço, então acaba se regenerando. Mas naturalmente, a planária, por exemplo, ela não vai se cortar sozinha em três partes. A estrela do mar sozinha também não vai cortar um dos braços dela, certo? Isso daí, por algum motivo, acontece na natureza aí, ou provavelmente algum ataque de algum animal. Então aqui você vê, ó, essa estrela do mar, ela foi partida aí, os dois braços dela, e isso daí vai originar duas estrelas. Então cada parte vai originar uma estrela diferente. Aqui são várias estrelas do mar, também em processo de regeneração. Depois de um período, ela fica como a estrela original, certo? E isso é valendo, pessoal. Ela tem que estar num lugar onde ela tenha a temperatura ideal e alimentação para que ela consiga fazer esse processo de regeneração. Caso contrário, ela não vai conseguir, certo? Então não adianta pegar e levar para casa e achar que vai dar certo, não. Aqui, reprodução assexuada por brotamento. Então, é quando um ser vivo, depois de um determinado período, se ele tiver alimentação adequada, se ele tiver uma temperatura boa, nesse ser vivo vai surgir um broto. Então, aqui o exemplo é um porífero. Por exemplo, porífero vive em ambiente marinho. Então, se ele tem alimentação, se ele está num lugar confortável para ele, depois de um período pode surgir um broto. E esse broto é um ser vivo diferente. Depois de um tempo, esse broto ele se solta da mãe, digamos assim, e ele vai conseguir viver independente, certo? Ele não precisa mais daquela mãe. É diferente, por exemplo, brotamento em algum vegetal. Então, muita gente fala assim, esse é um broto da planta. Só que o broto, naturalmente, da planta, ele não vai se soltar sozinho para virar uma nova árvore. Você pode ir lá e cortar ele, certo? Aqui não. O brotamento, eles vão surgir, vai surgir esse broto, e ele solta naturalmente, depois de um período, e ele vive independente. E ele consegue viver sozinho, certo? Aqui outro exemplo é da hidra, que também é marinha. Então aqui, ó, tá surgindo um brotinho nessa hidra que vai crescendo ao longo do tempo e depois de um período esse brotinho ele se solta e ele vai ser um outro ser vivo. O detalhe, tanto a esponja quanto essa hidra, eles são geneticamente idênticos à mãe que gerou ele, certo? Como não teve mistura genética, então a genética vai ser da mãe aí no caso. Aqui eu coloquei uma hidra, uma foto original, ela é bem pequenininha, pessoal, e aqui um brotinho dela que estava nascendo, certo? Só para vocês terem uma noção aí.
A esporulação. Esporulação acontece com fungos. Então, aqui um exemplo. Então, tem aqui o fungo, certo? Que causa bolor do pão. Quando ele cai no pão, e o fungo ele gosta de ambiente quente e úmido e de escuro de preferência. Então, se tem esse ambiente, por exemplo, dentro do saquinho do pão, então esse bolor ele vai começar a se desenvolver. Ele vai crescendo e, conforme ele vai crescendo, ele vai chegar a um ponto em que ele vai criar essa bolinha preta que é chamada de esporângio, onde é criado os esporos dele. Esses esporos é como se fosse uma sementinha do fungo, certo? Onde cair esses esporos, vai surgir um fungo novo. Então, o que acontece? O fungo, ele consegue espalhar o bolor dessa maneira. Então, depois de um período em que ele já está bem desenvolvido naquele pão, ele vai soltar esses esporos. Isso em questão de dias, certo? Não demora aí meses para ele se desenvolver bem, né? Se ele tiver um ambiente adequado aí, certo? Então, o bolor, o esporângio, depois de um tempo, ele solta os esporos, que são essas bolinhas pretas. Onde caiu a bolinha preta, vai surgir um fungo novo. Por isso que o bolor ele se espalha pelo pão. Então, por esse pão aqui, você vê várias manchas escuras. Então, vários fungos aí que se espalharam por ele, certo? Então, esses esporos, eles são levados pelo ar também. Então, ele pode, se você deixa o pão em cima da mesa, por exemplo, aberto por muito tempo e depois fecha, ele vai embolorar. Agora, se você deixa o pão em cima da mesa por muito tempo, esse pão seca, fica aquele pão duro, aí o fungo não gosta, porque ele gosta de um lugar mais úmido e quente. Se secou, se está totalmente seco, ele não vai conseguir se reproduzir naquele alimento ali, certo? Então, a esporulação é a formação de esporos. Isso aí vai acontecer com os fungos, por exemplo. Então, o fungo ele vai produzir esse esporo e vai espalhar o fungo aí. Repara que também, ó, é o mesmo fungo, só que ele se desenvolveu e foi crescendo. Mas é o mesmo, ou seja, todo esse bolor que está aí no pão, eles são da mesma espécie e geneticamente idênticos também, certo? No caso aí, se o pão estiver embolorado, é recomendado jogar fora e não se alimentar dele, para não ter uma intoxicação alimentar. E por último aqui que a gente falou, a multiplicação vegetativa, que o nome mesmo diz, vegetais, certo? De plantas, que a gente faz, muitas pessoas fazem isso naturalmente, que é o que? É tirar uma mudinha da planta. Então vamos supor que você tem essa planta, aí você corta esse galinho da ponta e planta no solo. Depois de um período, esse galho, se ele enraizar, ele vai gerar uma nova planta, certo? Uma planta idêntica a essa em que você tirou esse galinho. Por isso todo mundo fala assim, eu quero uma mudinha dessa planta. Por quê? Porque ele já está vendo a planta adulta. Então vamos supor, uma planta que tem uma roseira que tem umas rosas muito grandes, muito bonitas. Então a pessoa olha, vê aquela rosa bonita e fala, eu quero uma muda dessa roseira. Por quê? Porque ele já está vendo que essas rosas são grandes e bonitas. E ele sabe que essa muda vai ser idêntica daquela roseira. Então a pessoa vai conseguir uma amostra daquela planta que vai dar também umas rosas grandes e bonitas, certo? Aqui é a mesma coisa, ó, tirou esse pedacinho e plantou. Então aqui no caso, dessa planta original, gerou duas mudas. Então você multiplicou esse vegetal. Era um só, agora são três, certo? Por isso que é multiplicação vegetativa. Certo, pessoal? E detalhe, essas plantinhas aí, essas mudinhas, elas são geneticamente idênticas à planta em que ela foi retirada. Certinho? Então, qualquer dúvida aí, vocês me procurem, tá? Tchau, tchau, abraço.